Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Hoje eu vou falar sobre um assunto que, como é que eu vou dizer, que não é muito abordado no meio espírita. E para iniciar o meu comentário, vou começar com um texto atribuído à fala de Deus, que está lá na Bíblia, mais exatamente bem no início, em Gênesis, em que, segundo consta da Bíblia, Deus disse ao homem: crescei e multiplicai-vos. Vou repetir: crescei e multiplicai-vos. Pois é sobre isso que eu quero abordar no meu início. Para dizer o seguinte, está lá, crescei e multiplicai-vos. Ele não disse, e me corrijam se eu estiver errado, de que forma deveria ser esse crescei e multiplicai-vos. Seria somente pelo método natural? Sustentarão os religiosos de todos os matizes que sim, e não por outro método em que houvesse, por parte do próprio homem, a manipulação artificial para a criação da vida. Mas os mais antigos devem se lembrar, lá em 1978, se não estou enganado, ou seja, há 44 anos atrás, um fato extraordinariamente importante tomou conta dos noticiários de todo o planeta. Nascia na Inglaterra uma menina, Louise Brown, o primeiro bebê de proveta do mundo, ou seja, a vida dessa moça chamada Louise Brown tinha iniciado em um tubo de ensaio dentro de um laboratório. E como não poderia deixar, a grita, os protestos das religiões foram intensos no mundo inteiro. Chamaram a isso de heresia e que o homem estava querendo se igualar a Deus. O que, na verdade, aconteceu foi que surgiu uma possibilidade para os casais inférteis do mundo todo terem seus bebês. O tempo passou, a gritaria religiosa foi diminuindo e cessou por completo, à medida que o mundo foi se dando conta de que o homem foi criado, conforme está lá na Bíblia, para, além de crescer e multiplicar-se, também para descobrir, criar, implantar modificações nesse mesmo mundo que todos nós habitamos. Pois, a partir do bebê de proveta, também conhecida como fertilização in vitro, várias técnicas foram surgindo, como é o caso da inseminação artificial, entre outras que hoje são disponibilizadas pela medicina. O tempo de lá para cá passou e 18 anos depois do bebê de proveta, mais exatamente no ano de 1996,
aconteceu outro fato extraordinário, desta vez na Escócia, em que um novo tipo de nascimento aconteceu, desta vez não de um ser humano, mas de uma ovelhinha, uma linda ovelhinha. Nascia a Dolly. Para quem não sabe ou não lembra, a Dolly era uma ovelha clonada a partir das células das glândulas mamárias de uma outra ovelha adulta com cerca de 6 anos. Pois, apesar da sua origem não convencional, a Dolly teve uma vida comum de ovelha e deu à luz a 6 filhotes. Mas as descobertas da ciência não pararam aí. Em 2006, 3 cientistas coreanos da Coreia do Sul fizeram 3 clonagens de uma cadela chamada Bona. Pois não o caso da cadela chamada Bona, mas este vai ser o meu assunto de hoje, ou seja, vou falar sobre clonagem. Mas não exatamente para falar sobre as técnicas usadas pelos cientistas para fazer nascer essa ovelha, que na época ficou famosa em todo o mundo como cópia fiel de uma outra ovelha, e nem dos 3 clones da cadela Bona. Não. O que eu quero e vou abordar hoje, na verdade, é a questão sobre se o homem está preparado para que, quem sabe, um dia a ciência vier a clonar o próprio homem. Esse é o meu enfoque de hoje. Para quem não sabe, acredito que seja uma ínfima minoria, clone significa cópia, ou seja, criar. Fazer uma cópia exatamente ou quase exatamente igual à original. Isso é clone. Isso é clonar. Esse princípio, essa técnica, digamos assim, já existe de certa forma na natureza. Ou seja, quando se finca um ramo de alguma planta no jardim para fazer uma muda, estamos, de certa forma, fazendo uma clonagem. Ou seja, é uma reprodução assexuada, pois não há a união de gametas de sexos diferentes. No caso de gêmeos univitelinos, por exemplo, que são aqueles gêmeos muitíssimo semelhantes, em que após a fecundação de um único óvulo por um espermatozoide, há a separação da célula e, por via de consequência, a separação em 2, em que cada célula separada dará origem a uma criança, e ambas com a mesma semelhança física. Serão corpos iguais, mas a semelhança, a parecência termina aí. Pois que essas 2 crianças, ou 3, terão um caráter diferente, gostos diferentes, enfim, personalidades diferentes. E o que isso significa? Significa que serão espíritos diferentes a habitar corpos semelhantes entre si, mas apenas corpos. Ou seja, uma coisa é a embalagem, que seria igual. Outra coisa é o conteúdo, que seria diferente. Por conseguinte, isso nos leva à constatação de que a vida não é apenas uma manifestação organizada de matéria orgânica. Claro que não, mas sim algo muito mais à frente e também muito mais complexo, e que os cientistas não terão acesso, nem a clonagem humana se um dia ela vier, e nem muito menos os clonadores. Quando o homem admitir que o que anima a inteligência e os sentimentos dessa máquina extraordinária chamada corpo humano não são os órgãos, e sim uma fonte primeira chamada espírito, a ciência estará dando um passo gigantesco, o passo mais importante
para o entendimento a respeito de onde viemos e para onde vamos. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que isso não vai acontecer da noite para o dia, nem desta semana para a semana que vem. Claro que não. A humanidade evolui por etapas e muito lentamente. Eu diria até que meio aos trancos e barrancos, motivadas pela inteligência do homem, somada à curiosidade desse mesmo homem em aprender e descobrir. Essas duas características unidas, aprender e descobrir, junto com inteligência e curiosidade, resultam no grau de evolução de cada um que, por sua vez, impulsionam o progresso do mundo. Que a clonagem humana virá disso, eu, particularmente, não tenho a menor dúvida, pois a ânsia do homem em descobrir, inventar e criar faz parte, felizmente, da sua natureza, da nossa natureza. Pois se não fosse assim, talvez o homem não tivesse sequer inventado a roda. O grande problema não seria o homem clonar outro homem, e sim o seu direcionamento e suas consequências para o próprio homem, logicamente, porque para Deus não existe imprevisibilidade. Grande parte das descobertas se deram com o firme propósito de direcionar essas descobertas para o bem da humanidade. Posteriormente, porém, foram direcionadas para interesses outros, para outros fins, exatamente opostos ao do seu inventor ou descobridor. Hoje, a clonagem é normal? Claro que não. Mas aí eu pergunto, o que é normal? As normalidades se alteram com o tempo. Tempo este que é a mola mestra da evolução. Muitas coisas tidas hoje como normais não eram há 40, 50 anos atrás. Gente, nada é produzido, nada é inventado, nada é descoberto por acaso. Tudo, absolutamente tudo, consta da previsão e do planejamento divino. Ou seja, quando um experimento científico é coroado de êxito nos laboratórios da Terra, é porque a sua manifestação entre nós foi aprovada pela espiritualidade superior. Caso contrário, ou seja, se os dirigentes espirituais julgarem que ainda não temos suficiente evolução para trazer bom uso de um conhecimento, os experimentos terrestres, sem dúvida, não terão êxito. O conhecimento em si mesmo é neutro, porém, a utilização desse conhecimento para o bem ou para o mal é de responsabilidade de nós, homens, viventes desse planeta. A grande dúvida que fica para a maioria das pessoas que focam apenas a parte material da clonagem humana, caso ela venha a acontecer, é a implicação espiritual desse experimento. Ou seja, o espírito, a alma, ou seja lá o nome que você quiser dar. Na pergunta que os cientistas, as pessoas se fazem, a alma também poderá ser clonada? Com relação a isso, a lógica nos diz que a clonagem será apenas do corpo, da matéria, nunca do espírito, porque a criação a criação do espírito, é de competência apenas de Deus. Portanto, para cada corpo clonado, haverá um espírito diferente, designá-lo para habitá-lo. Ah, outra coisa. Aqueles que pensam que a clonagem colocará em xeque
os postulados espíritas e o próprio espiritismo, na minha opinião, eu acho que eles estão redondamente enganados. Eu penso que, aliás, o contrário, a clonagem solidificará as teses espíritas, pois provará de forma insofismável que antes da vida já existe vida. Por via de consequência, existe um passado, uma história, grande responsável pelo que somos hoje, tanto na nossa maneira de ser como de agir. O que não podemos admitir é que o homem, pelo ato de clonar, se acha que se igualou a Deus no ato de criar e de dar vida. O homem, eu acho que já falei isso aqui antes, o homem clonará o frasco, mas não a essência, o conteúdo. Eu não tenho dúvida de que um dia, provavelmente, acho que ainda está muito longe, que o homem clonará sim o próprio homem. E se isso vier realmente a acontecer, tal o avanço com que a ciência caminha, e principalmente da engenharia genética, a espiritualidade se utilizará para animar esse corpo de um espírito, tanto quanto acontece com os corpos que nascem fruto da união de um homem e de uma mulher. Simples. Eu sei que a clonagem dará no futuro, que está por vir, ainda muita discussão. Agora, não pense que a espiritualidade superior está, como se diz, dormindo de touca. Claro que não. Todos os grandes inventos, todas as grandes descobertas da humanidade já estão inseridas muito antes delas acontecerem no planejamento divino, para que essas descobertas, essas invenções venham a acontecer no momento certo, na época certa. Nada no mundo acontece fora do momento apropriado. O que significa dizer que todos, eu disse todos, os processos de reprodução, sejam eles natural, ou não, possuem a assistência do plano espiritual. Quem leu a obra de André Luiz vai encontrar lá no livro Missionários da Luz, André Luiz contar que no plano espiritual existe, que assim denominou, um departamento, um ministério reencarnatório, que cuida exatamente do processo reencarnatório de cada espírito reencarnante. O homem, através das descobertas da ciência, tem servido de instrumento da misericórdia divina na nobre tarefa de auxiliar, de diversas formas, a mulher a trazer ao mundo vários espíritos necessitados, por diversos motivos, de reencarnarem. Lamentavelmente, ainda existem pessoas, e mais lamentavelmente ainda, correntes religiosas que são contrárias ao emprego de métodos auxiliares de fecundação, sob a alegação de que os homens estão violando o processo natural e, por via de consequência, violando a vontade de Deus. Mas e aí eu pergunto, não tem um dito popular que diz que não cai uma folha sem a permissão de Deus? Então, se uma folha, simples folha, só cai porque Deus permitiu, o que nós vamos dizer de descobertas tão maravilhosas e extraordinárias como permitir que uma mulher ou um homem que não consigam ter filhos pelo método natural possam tê-los por métodos não naturais? O que nos leva a crer que todas as grandes descobertas, todas as grandes invenções devem ter tido, sim, também a autorização, o consentimento de Deus. Eu penso assim.
Você não concorda? O avanço da ciência é obra de espíritos missionários que reencarnam para trazer novas descobertas para o progresso da humanidade. Foi assim desde o descobrimento da roda. E pode ter a certeza, continuará sendo assim, porque é assim que se dá o progresso do mundo. Por isso, não importa de que forma, por qual método uma criança vem ao mundo, isso não tem muita importância, se por meio natural ou não. O que verdadeiramente importa é que ela seja bem recebida, criada e educada com amor e com dedicação para ajudá-la a aprender e evoluir enquanto espírito imortal. Isso é que verdadeiramente importa. Por isso, se um dia o homem conseguir clonar o próprio homem, pode acreditar que isso também estará na programação, no planejamento divino. Repito, nenhum grande acontecimento que traz progresso para a humanidade acontece sem que esteja inserido nesse planejamento divino. Pois, exatamente por isso que, segundo a minha concepção, não podemos temer a clonagem e nem o avanço da ciência, e sim aceitá-la, porque das duas uma, ou acreditamos que apesar das aparências em contrário, tudo, absolutamente tudo está sob o controle de Deus, ou então que ele perdeu o controle. O que você acha? Eu, particularmente, fico com a primeira hipótese, ou seja, que Deus está no controle de tudo. E você? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.